Olá, meus queridos amigos. Muitas vezes a nossa vida é que nem esse momento aqui que eu tô vivendo. Tranquilo, sossegado, mas nós também podemos ter uma vida com tumultos. Bem diferente. E muitas vezes não depende da gente, e sim, são processos que acontecem ao redor da gente sobre os quais a gente não tem influência nenhuma. E isso acontece agora, nesse momento, na Cuba. Na Cuba, onde o governo agora anunciou que a partir do mês que vem, fevereiro, o combustível vai aumentar 400%, gente. 400%. Tá? Aqueles que talvez não se dão muito bem com a porcentagem, se a gasolina custa 1 euro, 100%, 2 euros. Tá? 200%, 3. 300%, 4. 400% em cima de 1 euro, aí vai para 5 euros. Só para vocês terem uma boa noção. Tá? Os altos preços da energia e dos alimentos exacerbaram a atual crise econômica em Cuba. Agora, o governo quer tomar medidas de combate, gente, contra os preços altos de energia e alimentos. E vai aumentar a gasolina, gente. Que medidas são essas? Cuba, que se encontra em situação econômica difícil, anunciou aumentos de preços de mais de 400% para a gasolina e o diesel a partir de fevereiro. Que já se encontra numa economia bastante difícil. Vai aumentar justamente aquilo que mexe com toda a nossa vida, em 400%, gente. A partir de março, para não esquecer, né, o gás líquido também ficará mais caro. E as residências com alto consumo de eletricidade serão cobrados mais caros. Quanto mais consome, mais vai ter que pagar. Essa é uma das situações de um país que se encontra sob o comunismo há mais de 65 anos. Gente. O país, acabado também através das sanções dos Estados Unidos, está no fim, gente. Há muito tempo já. Só para vocês entenderem o que significa um aumento de 400% para essa população. Né? Porque realmente pode ser que a gasolina não custa nada, né? E 400% é um grande aumento, mas não muda muito. Mas para vocês saberem quanto está custando atualmente o preço da gasolina e do diesel, nós fomos atrás das notícias procurando e em 1º de janeiro, quer dizer, há 8 dias atrás, o preço da gasolina se encontrou por 1 litro em 1,14 €. 1,14 €. Equivalente a mais ou menos 6 reais. 6 e pouco, 6 reais. O litro, gente. Tá? E o diesel também já tinha passado de 1 euro em 1º de janeiro. 1,05 €, equivalente a mais ou menos 5,30 reais. Num país que já está com bastante dificuldades, preços altíssimos, e o governo anunciando que a partir de fevereiro esses preços vão aumentar 400% ou até um pouquinho mais. Quer dizer, se o litro do diesel custa 1,05 €, ele vai com 400%, ele vai para 5,25, tá, gente?
euros. Tá? E a gasolina ainda mais caro. Vai chegar a mais ou menos 5,80, mais ou menos. Tá? O objetivo, escutam só. Como é que eles vendem isso? O objetivo, gente, do governo, o objetivo é estimular a economia. Eu não entendo muita coisa da economia, né? Mas estimular, com certeza não vai dar um fim definitivo na economia. Corrigir distorções e garantir o fornecimento de combustível e eletricidade, explicar o ministro das Finanças, Vladimir Rigueiro, e o ministro da Energia, Vicente de la Olive, na TV estatal, gente. Eles ainda têm a cara de pau de falar isso. Hã? Meu Deus, coitados dessas pessoas. E o pior, eles não têm escolha, né, gente? A liderança estatal autoritária do Partido Comunista havia anunciado anteriormente medidas drásticas. Drásticas. Eles vão acabar com as pessoas. De acordo com os números oficiais, o produto interno bruto encolheu de 1 a 2% no ano passado. E a inflação foi registrada em cerca de 30%. Na verdade, gente, se a gente pensa assim, 30% de inflação, tá, é bastante, mas também não é tanto assim que um país poderia entrar nessa situação, né? Mas a gente vê que a administração de mais um país que tem um governo comunista mostra claramente que esse sistema está falhando praticamente sempre. O dia 1º de janeiro marcou 65... agora me falta me falta o português. O aniversário da Revolução de Fidel Castro, 65 anos faz, tá? Vou fazer assim. Desde então, a economia planejada tem sido prejudicada pelo embargo permanente e pelas sanções adicionais impostas pelos Estados Unidos. Logicamente, também tem a ver. A gente não deve esquecer. A situação piorou recentemente, em parte devido à queda significativa no número de turistas durante a pandemia e ao apoio cada vez menor de sua aliada Venezuela, que também está em crise. Todos esses governos, né? Mas todos esses também sofrem altas sanções, né? A gente não deve esquecer. Gente, nesse momento, me passa uma ideia. Quem poderia ajudar? E talvez vocês também nesse momento, meu Deus do céu, até que poderia ser que tal vai se oferecer para ajudar, né? Eu quero saber nos comentários de vocês quem vocês pensam que pode ter a ideia de ajudá-los. Em Cuba, há escassez de alimentos, medicamentos e combustível, entre outras coisas. A falta de diesel também está paralisando a agricultura. Cuba precisa importar alimentos, mas isso é difícil devido à escassez de moeda estrangeira. Até mesmo a produção de açúcar, um dos principais produtos do país, foi recentemente insuficiente para atender a demanda interna. Escuta. Nossa. Não é uma trovoada, gente. Não é. São aviões, caças. Pelo menos 2, pelo que eu vi. E aqui perto tem uma base militar. Mas eram alemães, porque aqui existem o Fliegerhorst alemão. E eles estão treinando aqui por cima, né? Então, de vez em quando, a gente escuta esse barulhão que parece assim, trovoada, o que está acontecendo? Mas
realmente são caças, gente. Então vocês veem até a produção interna de açúcar, eles não conseguem dar conta da demanda interna, gente. Triste situação. Um país que não precisava estar nessa situação. De acordo com a taxa de câmbio atual nas ruas, um salário médio, mensal, equivale a cerca de 15 euros, gente. 15 euros. Aí vocês vão dizer, claro, depende o que eles pagam. 15 euros pode ser muito, mas, gente, 15 euros não é nada. Tanto faz em que lugar do mundo você se encontra. 15 euros equivalente a mais ou menos 75, 76, 7 reais, gente, por mês. Inacreditável. Coitados dessas pessoas. Eles não merecem, né, gente? Em vista da alta inflação, muitos cubanos mal conseguem pagar mais do que os alimentos básicos altamente subsidiados fornecidos pelo Estado. Desde 2022, cerca de 4% dos aproximadamente 11 milhões de habitantes do Estado emigraram. Tá? 4% em mais ou menos 2 anos saíram do país. Aqueles que ainda podem, né? Eles tentam a qualquer custo. Dá para entender? Lógico. E eles não conseguem dar conta do governo porque o exército, eles têm certas mordomias e com o exército você consegue controlar a população. Porque senão a gente poderia dizer, não, essa população vai se levantar, mas não consegue, gente. Não consegue. E esse, na verdade, a gente não deve comparar tanto, mas a gente tem aqui também na Europa grupos que estão querendo direcionar a Alemanha, a Europa, também a essa direção, gente. E por isso nós temos grandes manifestações dos agricultores e não deixam se enganar, porque muitos falam que os agricultores estão muito bem, etc, etc. Eles também estão perdendo e muito. E como cada vez mais pessoas começam a perceber a situação mais difícil, eles estão começando a reagir. Para justamente a Europa não chegar a um ponto desse. Logicamente que isso é muito distante, mas vocês sabem, passo a passo a gente pode chegar até ali. Triste realidade atual do povo da Cuba, gente. Forte abraço, mão no coração com mais notícias só aqui no canal do Caio, com essas imagens fantásticas para vocês. Até lá, bye bye.